Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estava me lembrando de quando eu morava com meus pais, criança ainda, e ia chegar alguma visita lá em casa. E a casa muitas vezes estava muito bagunçada. O nosso quarto, né, eram 4 homens, né? Estava bem bagunçado e minha mãe falava que a gente tinha que arrumar tudo, que a gente tinha que arrumar o quarto. Quantas vezes naquela ânsia de arrumar porque a visita estava chegando, a gente pegava todas aquelas roupas, toda aquela bagunça que estava no quarto e enfiava tudo dentro do armário, brinquedo, roupa, tudo misturado ali dentro. E fechava a porta, ou então debaixo da cama também. Gente, o quarto ficava lindo, belo. A visita realmente achava assim, nossa, que casa bonita com 4 homens, né? Como é que você faz com 4 homens essa casa bonita? Mas por dentro, né, tava aquela bagunça. Por fora lindo, por fora belo, mas por dentro estava tudo bagunçado ainda. Nessa reflexão de hoje, desse evangelho de hoje, eu estava pensando quantas vezes nas nossas vidas nós fazemos assim. Por fora, belo, por fora tudo arrumado, por fora lindo, mas por dentro quanta coisa precisa ser mudada dentro da gente, não é verdade? Quanta coisa precisa ser retirada de dentro de nós, quanta sujeira está acumulada aqui dentro que a gente vai guardando, vai escondendo, realmente escondendo dentro de cada um de nós. Por fora lindo, mas por dentro todo bagunçado, tudo sujo, tudo podre. Quantas vezes você entra, por exemplo, no Instagram das pessoas, no Facebook das pessoas, tudo belo, ninguém tem problema nenhum. Mas ao convivermos com as pessoas, a gente vai vendo quanta coisa dentro de nós precisa ser mudada, não é verdade? Quantas coisas precisam ser mudadas e a gente acaba não dando o fruto que a gente precisa dar. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala um pouco sobre isso. Jesus havia ido ao templo e a palavra nos fala que ele ficou inspecionando o templo, ele ficou analisando cada detalhe do templo. Depois ele foi embora, porque já era tarde com seus discípulos, e no dia seguinte ele ia voltar ao templo. E ele estava com fome, então ele viu uma figueira linda, toda florida, toda verdinha, toda florida, e ele foi comer um figo, só que não era tempo de figo. Não era tempo de figo. E Jesus não achou nenhum figo ali para comer, para saciar sua fome, então ele amaldiçoou aquela figueira. Ele fala, ó, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. E eles vão para o templo. E lá naquele templo, Jesus já tinha inspecionado aquele templo todo. Gente, era uma bagunça aquele templo. O templo ele tinha uma moeda própria, então tudo que se precisava comprar naquele templo, precisava ter a moeda do templo. Então tinha uns cambistas que trocavam a moeda da época com a moeda do templo, e geralmente tinha muito ágio, era muito caro essa troca, esse câmbio. Tinham vários animais espalhados, porque os animais para o sacrifício precisavam ser comprados lá também. Ou seja, era uma gritaria, era uma confusão de vários vendedores, e aquelas moedas. Quem não tinha dinheiro não conseguia rezar. E Jesus, vendo aquilo tudo, ele expulsa tudo aquilo. Ele expulsa aquelas pessoas ali, ele expulsa aqueles vendilhões. Ele dá uma geral naquela bagunça ali. E as pessoas ficaram com raiva dele, queriam matá-lo, porque estavam deixando de ganhar o seu ganha-pão. De repente, então, Jesus volta para casa, né, com seus discípulos, e Pedro vê aquela figueira que tinha sido amaldiçoada e fala com Jesus, a figueira que você amaldiçoou está ali seca. E Jesus fala, olha, tudo aquilo que tiveres fé acontecerá. Se você tiver fé e falar com um monte para ele se arrancar daqui e se jogar em outro lugar, ele vai acontecer. Precisamos ter fé. Gente, é muito forte esse evangelho de hoje. É muito forte tudo isso que Deus vai colocando para a gente nesse evangelho de hoje. E por fim ele termina falando que nós precisamos perdoar. Retirar também todo o ódio de dentro da gente, todo o rancor de dentro da gente. Perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam, para que assim também o Pai nos perdoe de todos os nossos pecados. Vamos entender um pouquinho então esse evangelho, o que tem a ver com a historinha que eu contei no começo. Jesus tinha ido ao templo e inspecionou, ele tinha visto aquela bagunça que estava no templo. Então, de forma didática, ele quis ensinar para os seus discípulos que nós precisamos dar frutos o tempo todo. E aquele templo onde as pessoas estavam indo para rezar, eles estavam encontrando tudo
menos uma maneira de rezar, menos um ambiente propício para rezar, porque aqueles vendilhões tinham feito daquele templo uma casa, uma bagunça. Por fora era um templo lindo, imponente, todo mundo via de longe, mas por dentro era uma bagunça, era uma sujeira, era uma podridão. E ao contrário do que tem que ser um templo, que é uma casa de oração, como o próprio Jesus fala no Evangelho hoje, que a minha casa é uma casa de oração, não estava sendo essa casa de oração, não estava produzindo frutos. Então Jesus vê aquela figueira que não era tempo de figo. Gente, não era tempo de figo. Mas mesmo assim, Jesus procurou um figo ali. Nós precisamos dar frutos o tempo todo. Somos chamados a isso, a dar frutos o tempo todo. Tanta gente precisando e tanta gente passando fome de Deus. Nós precisamos ser essa figueira que dá fruto. Não uma figueira amaldiçoada, mas uma bênção. Que seja uma bênção para as pessoas. Nós precisamos dar frutos o tempo todo. E Jesus procura ali uma figueira não acha e amaldiçoa, mostrando que é assim que estava acontecendo com aquela casa de oração, com aquele templo. Por isso ele chega lá e expulsa toda a podridão dali. Ele expulsa todos aqueles vendilhões. E é isso que Jesus quer fazer também no nosso coração hoje. Muitas vezes por fora está tudo bonito, tudo lindo, mas por dentro está uma podridão. O Senhor hoje quer também expulsar tudo aquilo que está podre dentro da gente, tudo aquilo que está sujo dentro da gente. Ele quer arrumar a nossa casa. Não como eu fazia quando era criança, que era apenas jogar aquelas roupas, aqueles brinquedos dentro do armário ou debaixo da cama. Não. O Senhor quer fazer uma faxina geral nas nossas vidas, no nosso coração hoje. Ele quer fazer essa faxina dentro de cada um de nós. Por muitos anos nós fomos fomos acumulando sujeira dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa vida. Hoje o Senhor quer expulsar tudo isso de dentro de nós, para que a gente produza fruto, para que a gente não seque, para que a gente não seja uma figueira amaldiçoada, mas que a gente produza verdadeiramente frutos, que a gente realmente tenha essa fé de que Ele vem até nós, do jeito que a gente está hoje, expulsar todo o mal de dentro da gente, que a gente possa ter essa fé, de falar para um monte, sai daqui e vá para outro lugar, e acreditar no coração e confiar no coração que Ele está aqui, que Ele está aqui hoje para nos limpar, que Ele está aqui hoje para nos purificar. Começando retirando todo o ódio do nosso coração. Precisamos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Não começando com esse ódio, com esse rancor que durante muitos anos a gente foi colocando, que hoje a gente possa permitir que Deus nos limpe e coloque verdadeiramente o seu amor dentro de cada um de nós, para que a gente produza verdadeiramente frutos. Fique com Deus, foco, força e fé.